Olá, bem-vindo de volta à Fronteira Imperial para mais um episódio sobre a Guerra de Badab. Ainda não chegamos no momento do conflito denominado a Guerra de Badab, mas os eventos que levaram a esse conflito são importantes para entender o que vai acontecer à frente. Por isso, eu trouxe esses vídeos para te entender o passo a passo do que aconteceu. E hoje vamos continuar aonde paramos. O Lufthurun, antigo capitão da Terceira Companhia, foi eleito por unanimidade como o Chapter Master, o mestre do capítulo dos Astroclaws, e agora ele tinha nem um pouco invejosa função e missão de defender a Maelstrom contra os terrores que vinham do outro lado. A Maelstrom é uma tempestade do imaterial, uma região caótica, não é uma coisa natural do nosso universo, e essa região é perigosíssima. Primeiro, por motivos que seriam, entre aspas, naturais, como aberrações do imaterial, distorções do tempo e espaço, picos de energia e explosões que vão interferir com os sensores, com a navegação das naves, desde coisas bem mais assim surreais, como ideias, pensamentos e coisas que o imaterial fica enfiando na cabeça dos seres humanos e vai lentamente levando eles a uma loucura assassina. Mas tudo isso é algo que um super soldado leal ao imperador vai ter que enfrentar para trazer a paz para a humanidade. E eu não queria estar nas botas do Lufthurun agora, porque a humanidade, por malditos 10 mil anos, não conseguiu descascar esse abacaxi e resolver esse problema. Não havia um jeito prático e viável de, sinceramente, pacificar essa região. Tu poderia se defender das invasões, tu poderia neutralizar alguns bandidos, criminosos, piratas e coisas horríveis que tem ali, mas tu nunca conseguiria totalmente garantir a segurança das regiões próximas a isso aqui, até porque a Maelstrom em si estava fora da jurisdição imperial. O Império fica na zona adjacente a Maelstrom, não necessariamente dentro da tempestade, e é isso que o Lufthurun começou a perceber. O único jeito de vencer isso aqui é se o Império invadisse a Maelstrom, assim como seu predecessor fez, o Hovik Blake. Uma guerra apenas defensiva iria levar a uma inevitável derrota. Eles iriam gastar recursos e tempo, e mesmo que eles conseguissem parar 5 ataques piratas, um sexto conseguiria espólios, e esse sexto iria espalhar para os piratas do seu sucesso, e mais toda a escória da galáxia iria procurar alguma coisa aqui para ficar rica do dia para noite, e nunca iria terminar a luta, e eles teriam que estar sempre patrulhando, protegendo, e os recursos imperiais jogados fora numa patrulha interminável das rotas de comércio e de recurso nessa região fronteiriça. Isso não poderia ficar desse jeito. E os Astroclaws, os comandantes maiores, já tinham há muito tempo definido que essa estratégia defensiva era inútil. Mas como ele iria partir para a ofensiva?
os números deles estavam agora ainda mais reduzidos depois do ataque completamente desastroso, que só não foi uma derrota total para o Império por causa das ações do Lufthurun, que conseguiram controlar e fazer uma retirada progressiva e calma. Claro, calma, né? Calma à medida do possível, mas não foi uma fuga completamente desordenada dos orcs. E eles conseguiram salvar parte das forças que acabaram morrendo, no caso, parte das forças que tinham sido incumbidas da missão de matar o War Boss, o chefe pirata dos orcs, que tinha uma enorme base dentro da Maelstrom, e infelizmente a missão principal falhou, mas eles não foram destruídos no processo. E agora, os remanescentes dos Astroclaws, nós não sabemos ao certo quantos morreram, mas pode-se estipular que de 200 a 300 super soldados, do total de 1000, foram perdidos nesse conflito contra o Rei Pirata, e apenas agora 700 deles estariam em ativa, fora os feridos e o dano nas naves, além de que os Lamentadores estariam meio que fora de jogo por um tempo, porque eles são um capítulo baseado em frota e as naves deles foram muito pesadamente danificadas lutando contra aquele Space Hulk, e eles iriam precisar retreinar a parte humana da sua tripulação. Como com menos recursos, menos pessoal e menos naves, ele manteria esse sistema seguro. O único jeito na cabeça do Lufthurun era levar mais uma vez a batalha para os inimigos, só que era impossível. O pessoal mostrou para ele sabia que era impossível e não tinha como, com o que ele tinha agora disponível, tu conseguir apaziguar toda uma região do universo. Entenda o seguinte, o espaço é gigantesco, tu não consegue controlar e comandar qualquer pedaço. Os piratas utilizavam isso como uma vantagem para suas operações, planetas habitáveis, mas que não valia a pena ser habitado, digamos, não tinha nada ali que o Império pudesse querer. Eles usavam como uma pequena base avançada, os piratas no caso, para manter recursos, suprimentos, prisioneiros, combustível. Digamos, uma nave pirata consegue atuar no espaço imperial por em torno de 3 meses, sem reabastecer. Então, criando um posto de reabastecimento, tu dobra esse período que a nave ficaria ali. E apesar dos orcs serem um pouco desorganizados, eles não são de toda completamente incompetentes e eles entendem que tu precisa reabastecer, nem que seja parar para pegar mais comida, então eles, ou mais DACA, no caso munição, para poder colocar nas armas, porque eles vão precisar de mais e mais equipamento se eles quiserem manter uma campanha longa ou mais dentro do território imperial. Por isso, essa região da Maelstrom era importante para os piratas e bandidos e alienígenas, porque como é uma região que o Império não consegue monitorar e controlar, eles podem criar várias bases avançadas e viver sem o Império fazer nada contra eles, com medo de perder uma frota inteira ali na tempestade ou um capítulo de super soldados, como quase aconteceu nesse ataque falho a Rock dos Pele Verde. E o Lufthurun na mesa, olhando os planos, os possíveis planos, os planos do predecessor dele, ele pegou, jogou tudo fora, porque ele sabia que ele não ia conseguir. Ele viu a quantidade absurda de cartas imperiais quando o predecessor dele pedia: preciso de reforços, preciso de mais um capítulo para substituir a Channel Guard, e a carta respondia: não, 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 não. Completamente inúteis essa carta, não serve nem de papel higiênico, era um papel ruim, mas no caso ele não conseguiu nenhum recurso a mais. Como ele vai fazer magia
para resolver esse problema? Bem, ele pensou: nós estamos patrulhando uma região de espaço absurda. Nos falta poder de fogo? Nos falta naves capitais? Não falta. Ele possuía naves muito potentes, as Battle Barges e até os Strike Cruisers dos super soldados eram mais que o suficiente para resolver a ameaça dos piratas no vácuo. Nos falta capacidade em campo? Não, os super soldados são suficientes para resolver qualquer conflito que eles tenham à mão. Então, o que nos falta? Números. Nós não podemos estar o tempo todo em todo lugar. Então nós precisamos que alguém faça a defesa para que os super soldados e as suas naves capitais não precisem escoltar comboios, escoltar rotas de comércio, patrulhar mundos relativamente seguros, e sim partam para a ofensiva, enquanto eles têm que perder tempo defendendo tudo. Eles nunca vão conseguir acabar com o problema. Mas o Império recusou um reforço de super soldados e também recusou levar mais naves. O Lufthurun fez uma solicitação para receber mais naves imperiais para poder patrulhar essa região. A Marinha Imperial é a maior de todas. Não existe uma civilização que tenha uma marinha tão poderosa e vasta quanto o Império, mas os recursos da marinha têm que ficar no local mais custo efetivo para que o Império funcione. Eles também não podem estar em todo lugar ao mesmo tempo, e a Zona Autônoma de Extração de Recursos estava mandando recursos para o Império numa velocidade aceitável. O que já foi investido tá bom, não vai ser investido mais, a não ser que urgentemente necessário uma ameaça apareça que faça o Império se coçar. O problema é que o Lufthurun sabia que essa ameaça ia aparecer. Ela vai aparecer, é uma questão de tempo. Só que o Império vai ficar parado e esperar eles morrerem antes que algo aconteça. E ele não iria falhar, ele não iria ter a vergonha de perder a região que é dele para defender. Ele iria fazer o possível para atacar primeiro, um ataque preventivo, evitar que essa ameaça sequer chegasse, e assim ele estaria fazendo um bem para o Império Maior. Foi essa a linha de pensamento do Lufthurun, e eu já falei que o inferno está repleto de boas intenções. Pois é, como ele iria resolver? A zona de extração de recursos não é conhecida por ter enormes docas ali, shipyards, para fazer mais naves. Não podendo ter a produção necessária para fazer mais naves do zero, como ele vai pegar uma nave se o Império não manda e ele não pode produzir? Aí que tá o X da questão. Ele tem as naves. Ele tem as naves? Sim, ele tem as naves. O seu predecessor, por 30 anos, lutou uma guerra defensiva contra incursões de piratas cada vez mais intensas. E quando uma nave inimiga era neutralizada, ela era capturada. E eles levavam ela para virar uma nave prêmio. Nave prêmio? O que é uma nave prêmio? Uma nave prêmio é só um troféu de batalha. Ah, nós vencemos e aqui está a nave que foi destruída. Uau, nossa, que honra, parabéns. O pessoal, todo mundo batia palma, incrível, aquela nave gigantesca.
Eles pegaram várias naves dos orcs, e o pessoal via, nossa, as coisas assustadoras, realmente, eles são nossos heróis. Então é mais uma coisa de prestígio e para mostrar. A Marinha Imperial e os super soldados adoram se mostrar. A Guarda não, a Guarda sofre, mata os inimigos e não ganha fama nenhuma. Mas a Marinha ali faz esses showzinhos e eles têm essas naves prêmios e os capítulos de super soldados também. Então, eles tinham uma quantidade gigantesca de naves em mais diversas condições. Normalmente essas naves, depois de mostrar para o povo e para as pessoas, para se vangloriar da conquista, eles costumam avaliar se vale ou não a pena restaurar. Na sua maioria, não vale, e as naves são só retiradas os recursos necessários, a parte de equipamentos eletrônicos, uma arma que, digamos, o orc roubou de uma nave espacial, mas ela é compatível com uma nave imperial. Então eles vão retirar da nave do orc e colocar numa nave imperial e assim por diante. É melhor tu pegar a peça pronta do que tu fazer ela do zero, até facilita o processo de construção. Então eles geralmente usam elas como um ferro velho gigante e vão tirando as peças conforme dá para usar. Coisas como cabos de cobre, coisas como placas de metal, de armadura, tu tira de uma nave e tu coloca na outra. Coisa fácil de adaptar. E no caso também, esse processo já estava sendo usado aqui pelos defensores da Maelstrom há muito tempo, porque eles precisavam manter as suas naves sempre prontas para o combate. Então essa questão de reparo e construção de naves, tirando as peças de uma e levando para outra, no caso canibalizando as peças para manter outra funcionante, era algo que eles já tinham experiência e que eles possuíam equipes treinadas para isso e uma infraestrutura para fazer. E com essas naves, ele poderia quadruplicar o número de naves que ele já possuía. Em geral, o Império detesta mesmo que um capítulo de super soldados possua uma frota espacial grande. Por questões de segurança, nunca muito poder pode ficar na mão de uma pessoa só. E os super soldados já são uma ferramenta formidável, tanto em combate espacial, porque eles entram nas naves inimigas e matam todo mundo por dentro, quanto também no chão. Por isso, ter uma frota de naves não é legal, cara, porque se um capítulo vira traidor, eles mandam as naves da marinha, que são bem maiores e mais poderosas. As naves dos super soldados, as Battle Barges, são muito fortes, mas a marinha tem coisa com maior tonelagem e poder de fogo, exatamente para lidar com capítulos traidores. Por isso, eles não correm o risco de um capítulo ser maior do que o necessário. E também, essas naves possuem diversos tipos e condições. Se a cada 10 naves capturadas, tu conseguir manter 3, já é muito. Porque as dos orcs, tu não vai tirar nada, tu não consegue restaurar uma nave do orc, tu vai ter que tirar as peças só. As naves do Zeldar queima no fogo, assim como as naves do caos, não consegue nem usar o metal, porcaria isso aí, esse metalzinho frágil de elfo e metal corrupto do caos, não dá pra salvar, mas eventualmente vai ter uma nave de um pirata humano, digamos, um pirata humano muito poderoso que conseguiu roubar um destroyer, uma frigata leve, uma coisa assim menor, de menor tonelagem, mas que poderia ser facilmente reparada e colocada novas armas, novos motores, novos escudos Void, para deixar ela a par das naves aqui que eles já possuíam no sistema, meio que up to date, assim, meio que atualizada para a situação que eles precisavam. E na sua maioria, as naves que eles restauraram eram de uma qualidade meio dúbia, assim. Para colocar na linha de frente não ia ser o ideal.
mas para fazer trabalho de patrulha, de monitores de defesa em estações fixas e em rotas seguras do imaterial, essas naves eram mais do que adequadas, permitindo que as naves dos super soldados agora pudessem partir para a ofensiva, para o ataque. E o Lufthuron aprendeu também que tu não deve expor os teus super soldados aos inimigos, onde eles estão fortes. Até teve um comentário de alguém no vídeo anterior que perguntou por que eles não usam armas de exterminatus. Bem observado, o Lufthuron agora requisitou e conseguiu armas de nível exterminatus, e com essas armas ele iria partir para a ofensiva. Não é fácil tu conseguir armas nesse nível, muito menos naves capazes de utilizá-las, mas ele conseguiu botar as mãos em armas capazes de destruir mundos inteiros. Só que ele não iria usar apenas para atacar os inimigos aonde eles moram, apesar de que às vezes eles fizeram isso e funcionou super bem, mas também eles iriam começar agora uma campanha de terra arrasada. Se os piratas estabelecessem uma pequena base num planeta não habitado ou um cachê de suprimentos, assim, uma reserva de suprimentos, eles iriam destruir o planeta por inteiro e negariam esse recurso aos seus adversários. Já que eles não poderiam estar em todo lugar ao mesmo tempo, eles usaram essa técnica de destruir os locais mais difíceis de defender e que não tinham muito valor para o Império mesmo, para meio que afunilar e obrigar a logística dos piratas, dos alienígenas e tudo mais, para vir por rotas previamente estabelecidas e conhecidas pelos defensores da Maelstrom, que agora faziam de tudo para capturar as naves inimigas mais intacto possível e aumentar a sua frota. E aos poucos eles foram fazendo cada vez mais perigoso tu ser um pirata, um corsário ou um alienígena nessa região. Existiam alvos mais fáceis em outros lugares e o número de incursões dos piratas nunca ficou tão baixo, mais até do que nas campanhas do Rovik Blake. E todos esses recursos necessários para aumentar as frotas imperiais começaram aqui a estimular grandes manufaturas e economia local, e um período de prosperidade imensa começou a ocorrer no sistema de Badab e nas regiões que eram defendidas pelos defensores da Maelstrom. Com essa vitória, o Lufthuron decidiu então mudar o símbolo da sua legião, do seu capítulo. De antes era uma cabeça de um leão, agora seria uma garra segurando a estrela Maelstrom, porque eles teriam agora conquistado essa região. Os Astroclaws trouxeram a paz a um local que o Império nunca tinha conseguido, e com isso o número de recursos que fluía dessa região para o resto do Império aumentou exponencialmente. Foi um período de grande prosperidade e abundância, e um período de paz e tranquilidade para a população em geral, graças às novas ordens e o comando do Lufthuron e o seu novo plano grandioso para levar o ataque aos inimigos, mesmo que isso necessitasse da dúbia, na parte ética pelo menos, aumento da sua marinha. Alguns diriam que isso é ilegal, alguns diriam que isso é heresia, porque nenhum capítulo de super soldados
pode ser forte demais, mas não podemos argumentar contra resultados e realmente o Império estava recebendo mais recursos do que nunca e a região estava pacificada. Deu certo, o plano grandioso do Lufthurun não tinha por que questionar ou tentar voltar ou impedir ele de continuar executando esse seu plano. Claro, nem todos viam assim. Os nobres de Badab Primaris, que é o planeta onde fica a central de recrutamento dos Astroclaws, eles governavam por muitos e muitos séculos aqui nessa região, então eles eram acostumados a mandar e não obedecer. Depois que o Lufthurun assumiu, eles obedeciam se tivesse juízo, porque ele era muito mais rigoroso e intervencionista. Ele precisava de canhões lasers espaciais, então as manufaturas agora vão parar tudo que estão fazendo e produzir os lasers que ele mandou. Ele precisa de armas, ele vai mandar as manufaturas fazer isso. Então ele ordenava os locais e isso afetava tanto a nobreza quanto aqueles que tinham os recursos, e isso causou uma discórdia e uma irritabilidade na população quanto a esse controle dele na economia e na governabilidade dos planetas. E no caso em Badab Primaris, os nobres locais criaram verdadeiros cartéis, grandes linhas de suprimento de armas, munições e coisas ilegais, incluindo, acredita-se que eles tinham contato até com os piratas, e eles no momento certo fizeram uma enorme rebelião. O povo foi às ruas pedindo melhores condições de vida, não querendo mais trabalhar 23 horas por dia, isso era meio exagerado, podia ser 22,5, pedindo mais comida, mais água, condições de vida melhor. Claro, fermentado essa rebelião do povo pelos nobres locais, que na verdade queriam utilizar eles como massa de manobra para libertar o planeta do Império e declarar a independência. Para isso, eles contavam com vários regimentos da PDF e oficiais da PDF que eram leais aos nobres locais e não ao Império nem aos Astroclaws, que se rebelaram também junto com eles. Foi uma coisa que pro Lufthurun pegou ele totalmente de surpresa. E imagina só a cara dele ao saber que o mundo, que é assim, em cima desse mundo, tem a base espacial dos Astroclaws. Então pega mal o teu mundo natal se rebelar contra teu domínio. E isso deixou ele enfurecido. Ele deu a ordem então para os regimentos de guarnição local matarem todos os revoltosos. Os regimentos locais de guarnição, que têm noção das coisas, fizeram uma investigação, capturaram os inimigos, fizeram tortura ali para descobrir quem é quem, e eles identificaram que os mandantes disso aí eram os nobres locais, vários das famílias nobres locais, não todas, mas várias, que tinham se rebelado contra esse controle direto do Lufthurun no planeta, e eles queriam, pasmem, a independência. Que heresia! Pois é. Por isso, a guarnição aqui fez a coisa certa, detectou os comandantes e os líderes da rebelião e massacrou todos. Os seus guarda-costas, as defesas não foram nada comparado aos super soldados e famílias aqui que governavam o sistema. As gerações e gerações e gerações deixaram de existir em algumas horas das ações, apenas da guarnição, só dos defensores do local, que provavelmente era um número inferior a 100.
mostrando a superioridade de um super soldado, comparando com os guardas locais. Provavelmente os guardas nobres, que eram os mais bem equipados de elite do planeta, foram exterminados em algumas horas pelas ações rápidas e decisivas dos super soldados. Também exterminaram os comandantes da PDF que tinham se revoltado e os regimentos mais perigosos, dispersando os outros a ponto deles se renderem. Quando Lufthurun chegou, ele olhou e falou: "Por que vocês não cumpriram minha ordem?" E a guarnição se olhou: "Senhor, nós cumprimos a ordem, a rebelião foi suprimida, os cabeças foram eliminados e os grupos armados se renderam." Então Lufthurun apontou para as imagens da população civil protestando por mais comida e para aqueles prisioneiros que tinham sido trancados porque eles se renderam. Ele falou: "Eu ordenei que vocês matassem todos os revoltosos, porque eles ainda respiram." A guarnição não sabia o que falar, então ele deu a ordem para voltar lá no planeta e exterminar todos os revoltosos. Os super soldados então caíram no meio da multidão e começaram a abrir fogo a queima-roupa com bolters pesados, cortar pessoas no meio com espadas motosserra. Foi um massacre. Os prisioneiros que tinham se rendido ali depois que a liderança deles foi morta foram executados um a um. As ruas corriam com sangue, jorrava sangue dos bueiros porque era demais aquilo. Em torno, estima-se que de 300 a 400 mil pessoas foram mortas a sangue frio. Eles não representavam nenhuma ameaça e eles foram eliminados um a um. Depois desse massacre, agora começou a sair nos vox, nos sons, que a ordem era a lei marcial. Todos deveriam ficar em casa até segunda ordem, sob pena de morte. Os soldados receberam a ordem de atirar em qualquer um que desobedecesse a lei marcial, e por vários dias uma atmosfera de medo e terror reinava, enquanto os super soldados patrulhavam as ruas à procura de qualquer movimento e qualquer dissidente para exterminar. Foi um período de terror que depois uma nova mensagem de Vox terminou. Não mais a lei marcial estava em vigor, agora era apenas um toque de recolher. As pessoas podiam ir de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Quem for pego fora desse horário, a mesma punição anterior se aplicará. Então, com punho de ferro, ele controlou agora literalmente o planeta. Os outros nobres que governavam ali o local começaram a ser perseguidos pelos Astroclaws, e ele, por quê? O Lufthurun observou a causa dessa rebelião. A rebelião é porque eles são somente humanos. Humanos são fracos, humanos são corruptos, humanos são ruins, humanos são piores que eu. Eu sou melhor que eles, eu sou superior, eu sou o mais inteligente, eu sou o único que é incorruptível, eu mereço, eles têm que me obedecer e eu vou botar eles na linha. E nada louco com o poder, não subiu zero a cabeça desse cara aí o poder, mas quem diria que o poder subiu a cabeça dele? Tá morto, então não vamos dizer isso aqui.
Mas alguns diriam que assim, ele ficou um pouquinho assim esquizofrênico com o poder, e tipo, subiu, ele queria controlar tudo e todos, e os Astroclaws, obedecendo seu comandante, foram atrás agora dos nobres, dos burocratas, qualquer um, os oficiais, qualquer um que tinha algum controle ou comando nessa região, tinha duas opções: ou se ajoelhar, beijar as botas do super soldado e dizer: ó, grandes Astroclaws, nossos salvadores, a gente adora. Esse mês eu decidi até pagar mais imposto para vocês, diretamente para vocês, porque de tão assim do fundo do meu coração que é meu amor por vocês, por sua causa e pelo grande Luft-Huron, o tirano de Badab. E apenas ele, grande homem, no caso, assim, eu sou 100% leal, mas o meu vizinho ali, ele é um traíra. Eu vi ele entregando arma pros revoltosos. Mata ele, por favor, poupe minha vida, ó grandioso Astroclaw. Então, ou tu puxava saco e tu fazia tudo que eles mandavam e tu era um obediente, ou tu era um cadáver, não tinha meio termo. Eles executaram vários burocratas, comandantes, nobres, mesmo que não tivessem nada a ver com a rebelião, e depois de limpar a administração civil, o Luft-Huron se autodeclarou o tirano de Badab. Ele seria agora o rei desse lugar. Pode isso, Arnaldo, está na regra? Bem, ele citou que Ultramar é um reino dentro do Império comandado por super soldados. A zona adjacente a Maelstrom é uma região autônoma. Teoricamente, não faz parte do Império como um todo, então nada mais justo que eles, como seus defensores, também administrem o local. Portanto, ele estava dentro da lei, ele estava na sua jurisdição. Alguns diriam que é antiético, outros diriam que é heresia, outros diriam que é tirania e loucura por poder, mas esses que falariam isso estão mortos. Então ele assumiu o controle e o Império não vai fazer nada. Bem, recursos continuam fluindo da zona, então por que o Império vai fazer alguma coisa se nunca deu tão certo e os impostos estão sendo pagos em dia? Não tem por que fazer nada. Falando em não fazer nada, a PDF, que geralmente é esperada apenas a morrer devagar para ganhar tempo, precisava de um update. Na visão do Luft-Huron, eles eram mais leais a seu planeta e aos locais, tipo os comandantes locais, do que a ele. E o Luft-Huron, não sei se tu já percebeu, gosta de controlar tudo. Então a PDF aqui necessitaria de uma reforma. Primeiro, ele botou como oficiais os seus próprios super soldados e ele planejou um novo treinamento e uma nova reforma para a PDF local. Não mais eles seriam uma força de defesa planetária, mas sim eles seriam a Legião do Tirano. Eles seriam uma guarda pessoal dos Astroclaws no caso, o Luft-Huron. Eles obedeceriam o comando dos super soldados, eles obedeceriam aos Astroclaws. Ele colocou oficiais humanos também, daqueles que decidiram ir pelo lado que o vento estava soprando e puxar o saco e aceitar eles como seus salvadores e os únicos competentes. Então, agora essa guarda era extremamente leal e fiel, pelo menos o comando, aos Astroclaws, e os recrutas passaram por um processo de treinamento muito rigoroso, uma verdadeira peneira. Aqueles que não eram capazes, os melhores, eram retirados e falhavam no treinamento. Tu tinha que se dedicar de corpo e alma. Em troca, tu receberia equipamento de primeira linha, um treinamento a par dos melhores regimentos da Guarda Imperial.
e também um bom salário, né? E também não vai precisar trabalhar mais 23 horas numa mina. Então, a maioria das pessoas que tinha capacidade de se juntar tentou. E realmente, pro povo normal aqui dos planetas, os Astroclaws eram vistos como salvadores. Imagina tu viver à mercê de um governo corrupto. Apenas imagine isso, assim, é difícil imaginar isso, mas imagina assim que o teu governo é extremamente corrupto, ineficaz, incompetente, e de repente vem alguém muito capaz que elimina aquele governo corrupto e incompetente e agora te dá uma oportunidade de servir um novo regime e ganhar muito dinheiro com isso, além de um equipamento e um treinamento de primeira linha. Então, para a população local, especialmente aqueles que se juntaram na guarda, eles tinham, além também que a maioria das pessoas no Império não tem assim uma educação muito avançada ou muito conhecimento, então eles recebiam propaganda 24 horas por dia dos Astroclaws e eles viam eles como tipo heróis, os verdadeiros salvadores, e tu poder servir para eles é uma honra. Por isso, a fila de voluntários para entrar nessas legiões do tirano foi incrível. E como eles agora possuíam os recursos que eles pegaram, né, a força dessas famílias nobres locais que controlavam manufaturas gigantes e muito dinheiro, eles conseguiram comprar e equipar esses soldados com o melhor que o dinheiro pode comprar. Veículos blindados, artilharia, aviões, equipamentos pesados, armas a laser, equipamentos exatamente iguais. Assim, no caso, o uniforme e a proteção, a flak vest do soldado imperial é bem avançada relativamente, mas eles conseguiram tudo isso, que é uma coisa que a PDF jamais nem sonharia em ter. E, peraí, tu falou que eles tinham tanque, aviões, artilharia, equipamentos de primeira de infantaria. Isso aí tá na lei? Isso aí não pode, né? Bem, a guarda imperial, a Astra Militarum, por lei, não pode ter um regimento com armas combinadas. No caso, se tu tem infantaria, é só infantaria, se tu tem tanque, é só tanque, se tu tem artilharia, é só artilharia, para evitar que se um batalhão se vire pro caos, ele não consiga ter eficiência para lidar com o resto da guarda, para evitar danos maiores, porque lembre-se, o maior inimigo do Império é o caos, porque o caos afeta a mente das pessoas. Só que isso aqui, essa legião do tirano, não é a guarda militar, é uma PDF de uma zona, uma autônoma de extração de recursos, é uma zona autônoma. Então, não é o Império em si que está aqui, então não é parte do Império. Então, essa é uma coisa técnica, assim, é um buraco na lei, mas ele conseguiu assim manter isso aí, e como recursos estavam fluindo, ninguém se importava. E essa guarda do tirano, essa legião do tirano, por ser extremamente bem equipada, por ter um treinamento de primeira e por ser fanáticos pela causa deles, começaram a mostrar resultados. Os inimigos do Império perceberam que não existia mais alvos fáceis aqui na região. O que antes era uma PDF que esperava apenas morrer devagar até reforço chegar, agora era um regimento da guarda que poderia levar a batalha para ofensiva com artilharia, com blindados e com infantaria disciplinada, capaz de enfrentar a maioria das ameaças. Pequenos ataques de alienígenas, piratas aqui, não tinham mais como dominar uma grande região no planeta, porque a guarda local estava extremamente otimizada. Só que um adendo: essa legião do tirano não é fiel ao Império, não é fiel ao planeta que eles estão, eles são fiéis ao Luft-Huron e aos Astroclaws. Deixa isso aí na memória, vai ser importante mais pra frente. E agora,
não contente em pacificar essa região, não contente em assumir o controle da administração civil e militar, não contente em trazer um período de prosperidade nunca antes visto nessa região, o Lufthurun sonhava em mais. Na verdade, toda vez que ele fechava o olho, ele estava vendo umas imagens na cabeça dele, completamente normal, o cara tá batendo bem da bola. Mas ele começou a sonhar que todos os exploradores imperiais antigos eram uns covardes, uns idiotas. Ele não, ele era corajoso e um gênio. E aquela estrela brilhando que ele começou a ver até quando ele fechava o olho, a Maelstrom, era algo que poderia ser conquistado. Até por isso que o símbolo agora era a garra conquistando a estrela, porque ele sabia que existiam mundos habitáveis lá dentro. Ele sabia que existiam rotas seguras de viagem. Ele sabia que o Império poderia ter acesso a recursos infinitos lá dentro. E ele via isso toda vez que ele sonhava, que ele fechava o olho, que ele pensava. E ele ficou obcecado por aumentar o seu império para essa região. Então, ele também tinha noção que ele não conseguiria sozinho. O universo é um lugar gigantesco e dominar uma tempestade do imaterial não é uma coisa muito fácil não, tanto que o ser humano nunca conseguiu, mas ele desenhou um plano grandioso, que alguns diriam que é loucura, mas quem diria que a loucura já foi silenciada há muito tempo, e todos os presentes, quando ele apresentou o plano aqui, concordaram 100% que o plano era genial, zero desaprovação, todo mundo concorda. Então, ele entregou o seu plano a um emissário e o enviou à Terra Sagrada, o berço da humanidade, o centro do nosso império e o local da administração imperial, e onde o imperador observa por nós no seu trono dourado. Bem, agora ele veio para cá. Claro, ele não vai receber audiência no mesmo dia. Ele ficou meses e meses enfrentando a burocracia, esperando ser chamado, até que finalmente ele recebeu uma audiência com os altos senhores da Terra. Inicialmente as cordialidades: ó grande nobre representante da aquisição, ó grande nobre representante da Eclesiarca, ó grande nobre representando o Lorde Solar, ó, um por um todos eles, beleza, ok. Depois disso, o que tem que fazer, é meio que todo dia assim, por isso que demora. Aí ele começou a apresentar, então, ele mostrou para eles um PDF e começou a apresentação de slides. A Maelstrom, um local nunca antes conquistado, representa um desafio e um potencial para a humanidade, um potencial de crescimento infinito, recursos infinitos, coisas abundam na Maelstrom que a gente poderia trazer e dominar. O Império não deve temer o imaterial, ele deve dominá-lo, e para isso tudo que a gente precisa é de nada menos do que apenas 10 mil super soldados. O pessoal ficou se olhando, tipo, ele é louco? Aí eles olham, mas não se preocupe, porque o nosso nobre Lufthurun, o tirano de Badab, me pediu para avisar que a gente não tem pressa e vocês podem fazer uma nova fundação para essa grande cruzada para dominar a Maelstrom. Tudo que a gente precisa é de 10 mil super soldados, várias frotas da marinha, um componente de milhões e milhões de guardas, munição, equipamento, recurso. Aí ele mostrou as rotas e tal, e o pessoal, chega, não faz a gente perder o nosso tempo, só não, apenas não, deu. Então,
o emissário, que realmente acreditava no plano do Lufthurun, na cabeça dele fazia sentido, ele começou então a fazer uma modificação, e aí ele iria apresentar o caso novamente. Ele iria apresentar o caso um pouco mais pé no chão, com uma necessidade de recursos menos louca, digamos assim, e que poderia ser plausível para o Império oferecer. Quando ele foi recebido novamente em audiência com os senhores da Terra, ele não pôde nem entrar. Não, só não. E ele recebeu a seguinte mensagem: os recursos imperiais serão melhores alocados em outro lugar. Infelizmente, para o nosso emissário, ele não recebeu nem a oportunidade de explicar para eles o novo plano um pouquinho mais normal de conquistar o imaterial. Mas tu pode defender os senhores da Terra que a ideia que era absurda desde o começo e os recursos imperiais para uma aventura louca de um tirano não faz nem sentido tu despender. E como eu sou a favor do Império e acho que eles nunca erram, aliás, tenho certeza que eles nunca erram porque eles falam pelo Imperador, então eles fizeram a coisa certa, não tem discussão. Alguns dizem que todos os eventos poderiam ter sido modificados caso eles aceitassem algumas requisições dos Astroclaws, mas ele já estava louco, então acho que não ia dar certo. Mas eu não vou dar spoiler do futuro, então vamos deixar os eventos acontecerem conforme eles têm que acontecer. Agora, o emissário recebeu, também não invejo ele, não queria estar no lugar dele, a missão dolorosa de voltar para casa e avisar para o Lufthurun a resposta imperial. Eu imagino a cara do Lufthurun quando ele recebeu que o seu genial e infalível plano da Acne não poderia ser feito porque os recursos imperiais eram melhores alocados em outro lugar. Ai, tadinho de quem teve que dar essa mensagem. Espero que ele ainda consiga respirar depois de tantas costelas quebradas que o Lufthurun vai fazer nele. Bem, o Lufthurun então deu a ordem e todos os recursos que saíam aqui da região adjacente a Maelstrom cessaram. Todos eles, mundos forges inteiros que dependiam dos suprimentos daqui para manter uma linha de produção, tiveram que parar as máquinas porque não chegava mais peça. Locais que precisavam de recursos extremamente raros para fazer tecnologias avançadas e delicadas para máquinas incríveis do Império, como as Titãs, também não recebiam mais recursos, a produção parou. E aí o pessoal começou a se desesperar. O Império, ele é como uma grande máquina, um relógio, digamos assim. Quando uma engrenagem para, todas as outras são afetadas, então as cadeias de produção foram pesadamente prejudicadas. E o porquê? O que estava acontecendo? Não teve nenhuma calamidade, nenhum pedido de ajuda, nenhum relato, até porque se tivesse pedido de ajuda isso também não ia ajudar, mas no caso não teve nenhum relato de um cataclisma aqui, alguma coisa terrível. O que houve? Que os recursos dessa região pararam de fluir para o Império. Foi enviado então, finalmente, porque quando para de pagar os impostos eles se importam, alguém representando a Adeptus Administratum, provavelmente também alguém do Departamento Monitorum, até dos Senhores da Terra, que serão os Adeptus Terra, foram para lá para tentar, e provavelmente também o representante dos mecânicos junto, foram para lá para tentar entender o que estava acontecendo e por que os recursos tinham cessado. Eles pediram uma audiência então com o comandante dessa região, o tirano de Badab, o Lufthurun, e eu tenho total certeza
que o Luffy Huron deixou eles esperando um tempo só pra ser pau no cu, porque ele é muito... Imagina a raiva que ele tá desses caras. Então, depois deles esperar um bom tempo para receber uma audiência, eles finalmente puderam falar com ele, e aí eles todos, em uma voz só, perguntaram aonde estão os recursos que já deveriam ter partido dos impostos devidos por você. E o Luffy Huron, então, deu um sorriso de orelha a orelha, inclinou para frente na cadeira e falou: ora, os recursos da zona adjacente a Maelstrom são melhores alocados em outro lugar. Assim, o Império aceita muita coisa. Tu massacrar toda a administração civil, pessoas que eram leais ao Império por centenas de anos, famílias inteiras e gerações de servos leais ao Império. Tudo bem, não é nada, ninguém se importa. Massacrar a população civil também ninguém se importa. Tu quadruplicar o tamanho da tua força espacial, utilizando recursos que deveriam ter sido destruídos para aumentar o teu próprio poder militar. Nada declarado, não vi problema nisso aí. Tu criar um regimento da guarda leal a ti, com capacidade semelhante aos da guarda imperial, com também equipamentos de armas combinadas, que é explicitamente legal. Nada, não tem motivo, nem se preocupa, zero interesse nesse negócio. Mas agora, tu não pagar o imposto, a TAIF, a taxa que tu deve, aí é demais, aí a linha foi cruzada, aí é a gota que transborda o tsunami. Não, zero perdão, é heresia de altíssimo escalão. Não existe crime maior no Império do que não pagar a taxa e o imposto devido. Nesse momento, o Luffy Huron estava pedindo a guerra, e a resposta imperial demora, mas ela vem. E quando vem, a máquina vai esmagar aquela engrenagem que não funciona e substituir ela por outra. Mas antes de iniciar os eventos da Guerra de Badab, o orgulho sempre vem antes da queda. Vejo vocês no próximo capítulo, e o Imperador adverte: não pagar os impostos faz mal à saúde. Aqueles que pagam os impostos imperiais, o Imperador protege.